Hoje celebramos o Dia da Imaculada Conceição de Maria, uma solenidade muito especial, muito relevante para a nossa fé católica, e convém entender os textos que a liturgia da missa nos propõe para comparar Eva, a mãe de todos os viventes na ordem da natureza, com Maria, a mãe de todos os fiéis na ordem da graça. Porque o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e saiu do mundo por outro homem, que é Deus, Jesus Cristo, segundo São Paulo aos Romanos. E da mesma forma, o pecado entrou no mundo por uma mulher que aceitou a tentação da serpente, de desobedecer ao mandamento divino de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o pecado saiu do mundo por uma mulher que resolveu obedecer o mandamento divino de gerar no seu ventre o Verbo eterno de Deus, Jesus Cristo. O núcleo da primeira leitura é o pecado original, que gerou uma desavença e uma hostilidade entre o homem e Deus, uma desconfiança na bondade da criação, uma negação de que a nossa natureza é boa e é limitada. Nós não somos deuses, nós não somos onipotentes, oniscientes, nós não somos senhores absolutos do bem e do mal. Nós não podemos criar o bem e o mal, determinar o bem e o mal. Nós não somos autônomos. Esse dogma do pecado original, que é o reconhecimento da nossa natureza degenerada, decaída, das nossas más inclinações, de que não fazemos o bem que queremos, mas o mal que não queremos, é central na fé católica, porque dele, do pecado, depende a boa nova do Salvador, do Redentor. Vejam, no Evangelho de hoje, na primeira leitura de hoje, nós temos o que os padres antigos da igreja chamavam de proto-evangelho. O primeiro evangelho, a primeira boa notícia da redenção. Exatamente nessa passagem que nós lemos: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós vemos aqui uma oposição entre o pecado e o plano de Deus para nossa salvação. Uma tensão, uma luta. Dessa má notícia resulta a boa notícia, que é a vitória de Deus sobre o mal, sobre o pecado. O que nós temos hoje em dia, na modernidade, é uma heresia chamada pelagianismo. Pelágio foi um monge na antiguidade que negava o pecado original, que dizia que a natureza humana é essencialmente boa e que as pessoas são capazes de realizar o bem, seguir a Deus, sem a necessidade da graça, sem a necessidade da vida espiritual. O que foi condenado pela igreja no concílio de Éfeso, de Catargo, no século V, porque sem Cristo nós não somos salvos. E sem a graça de Cristo nós não podemos nos salvar sozinhos. Nós somos pecadores, nós somos fracos, nós somos frágeis. A nossa inteligência não percebe claramente o que é o bem, se confunde com o que é o mal. A nossa vontade é fraca para realizar o bem que nós contemplamos. Os nossos desejos sensitivos, as nossas paixões, nos deixam completamente instáveis e volúveis, querendo ora uma coisa, ora outra. Nós não temos uma medida, uma temperança. Por isso, o fruto aqui parecia apetitoso aos olhos, formoso à vista, bom ao apetite. Exatamente porque esse apetite estava desregulado. E também a árvore era desejável para adquirir discernimento. Ou seja, o homem quis ir além do que Deus lhe impôs como limite. Maria é a nova Eva. Maria é aquela que vence a serpente, aquela que acachapa a cabeça da serpente e que não é mordida pela serpente. Porque a primeira Eva foi mordida pela serpente e contaminou o gênero humano.
A ideia aqui do pecado original é que todos nascemos contaminados por este vírus. E a redenção operada por Cristo preveniu Maria de toda a contaminação. Ao passo que toda a humanidade redimida por Cristo foi redimida como reparação. Uma coisa é um antibiótico que cura uma doença já contraída e a extirpa. É o que Cristo fez com todos nós. Outra coisa é uma vacina que impede a contaminação. E isto ele fez com Nossa Senhora, que recebeu uma graça toda especial e foi a primeira redimida e aquela que não conheceu o pecado. Foi a primeira mulher, não na ordem da natureza, como Eva, mas na ordem da graça e da redenção. E ela é mãe, não de todos os viventes, na ordem natural do pecado original, mas na ordem da graça, pela fé e pela obediência. E isso nós lemos no Evangelho da missa de hoje, quando o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. O Senhor está contigo. O Senhor não passa algumas vezes. Ela é um receptáculo perfeito e pleno da graça, com graça transbordante, com graça cheia. Cheia aqui significa graça plena. Não há nenhum percentual, entre aspas, da sua alma e do seu corpo que não esteja recheada de graça. Se eu pego uma caneca como essa e tem aqui 200 ml, mas tem 10 ml sem água, porque senão ela ia transbordar. Então essa garrafa não está plena de água. Existe também ar nessa garrafa. Ela não tem nenhum espaço, por assim dizer, nessa analogia, na alma dela, em que não haja graça, ou seja, não há pecado. Isso porque os teólogos ensinam que a oposição entre a mulher e a serpente é uma oposição de exclusão recíproca. Elas não podem ocupar o mesmo espaço. O pecado não alcança Maria. O pecado não ocupa nenhum espaço na alma de Maria. Porque a graça nela é plena. Porque os méritos do seu filho, pelo papel que ela desempenha na história da salvação, de ser mãe do Redentor, mãe de Deus, Theotokos, como nós comemoraremos logo mais no dia 1º de janeiro, que é outro dia de preceito extraordinário da nossa igreja. Então, os dogmas marianos são todos ligados à natureza de Cristo, à pessoa de Cristo, de quem ela é mãe. Quando ela canta o Magnificat, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela marca a obediência, a servidão, e isso gera felicidade. Desculpa, essa afirmação, eis aqui a serva do Senhor, é ao anjo Gabriel. E o canto do Magnificat, a sua prima Santa Isabel, ela diz: a minha alma glorifica, exulta, alegra-se no Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Por isso, ela é a cristã perfeita, ela é o modelo máximo de todas as virtudes que nós vemos nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha: a humildade, a pobreza de espírito, a obediência. Ela é a mulher que venceu o mal, segundo Apocalipse 12, quando se diz exatamente que aquele conflito com a serpente, com Satanás, a antiga serpente, é vencido pela mulher, que poupa o seu filho do ataque da serpente. Então, essa oposição radical entre a serpente primitiva e Eva é vencida por Maria, agora que foi prevenida pelos méritos de Cristo para desempenhar a sua função de corredentora e de medianeira de todas as graças. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E Maria é o canal de comunicação com a humanidade de Cristo. É dela a carne de Cristo. É dela o semblante de Cristo, as feições de Cristo, o sangue de Cristo, o sangue que purificou a nossa vida, o sangue que alvejou as nossas vestes, o sangue do Cordeiro. É dela. É dela. Por isso o Papa Pio IX, bem-aventurado Pio IX, em 1854, proclamou o dogma da Imaculada Conceição, que diz que desde o instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original, em razão do seu Filho. Ela foi redimida por Jesus Cristo. Porque você poderia se perguntar, então ela não precisou ser redimida?
Se ela não pecou, claro que ela precisou. Só que ela foi imunizada de todo o pecado. Ela já foi redimida desde a sua concepção, porque é imaculada. E por isso o salmo responsorial da missa é um salmo de alegria, de regozijo. Cantai ao Senhor um canto novo, porque Ele fez prodígios. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel à casa de Israel. Ela é fiel. Ela é a Virgem fiel. Ela é a mãe da esperança. Ela gerou, partejou Cristo. E por isso, ela é a nossa mãe, como Cristo anuncia do alto da cruz. Mulher, eis aí o teu filho. Ele o chama de mulher, como a chama de mulher nas bodas de Caná. Quando João, que começa o seu evangelho falando no princípio era o verbo, remontando ao livro do Gênesis, que é o livro da primeira leitura, ele narra os 7 primeiros dias de Cristo, desde o seu batismo. Então, o 7º dia é o dia das bodas de Caná, o dia sagrado, o dia santo. E aí diz, mulher, o que temos nós com isto? A minha hora ainda não chegou. Mas ela diz que devem-se fazer tudo o que ele disser. E ele realiza o primeiro sinal. Ela antecipa o primeiro sinal. Essa é a sua vocação de ser a medianeira de todas as graças. Por isso que ela é imaculada. Mas ela é mãe. Ela conhece os seus filhos. Ela sabe que falta vinho. O vinho aqui tem sabor messiânico, tem sabor eucarístico. O vinho é o filho, é o sangue do filho de que nós precisamos. E ela sabe que isso nos falta. Ela sabe que nós somos necessitados do vinho da Boa Nova, que foi anunciada naquela oposição inicial. E a segunda leitura, que tem São Paulo aos Efésios, dizendo que Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça, com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Ora, esta passagem é dita em relação a Maria. Foi Maria que foi predestinada antes da fundação do mundo para ser santa e irrepreensível no amor. Ela é o louvor da sua glória e da sua graça. Ela é a obra-prima da criação. Como ela é a primogênita na ordem da graça. Como ela foi a primeira gerada pelo seu filho. Porque ela é filha do seu filho, como diz Dante no último canto da Divina Comédia, no Paraíso. Num paradoxo, porque Jesus Cristo é o primogênito. É o unigênito do Pai e é o primogênito de uma miríade de irmãos. E ela é a primeira agraciada por Cristo. Por isso que o Batista é agraciado no ventre de Santa Isabel, quando Jesus estava no ventre de Maria. Mas é Maria que porta Cristo a Isabel. É Maria que leva Nosso Senhor à nossa vida. Por isso, quanto mais marianos nós formos, mais cristãos nós seremos. Por isso que ela é a porta do céu, ela é a arca da nova aliança, já que a nova aliança é a Eucaristia, é o corpo e sangue de Cristo. Por isso, nós não temos que ter nenhum receio de nos apaixonarmos cada vez mais e aproveitarmos cada festa, cada solenidade, cada memória litúrgica da bem-aventurada Virgem Maria para conhecê-la cada vez mais. São Bernardo de Claraval dizia, de Maria nunca se dirá o suficiente. Ela é aquela esposa cantada no Cântico dos Cânticos, sem mácula, aquela beleza que cativa, aquela flor entre os espinheiros. Ela é a nossa mãe, ela é pura, ela é imaculada. Tota pulcra es Maria, et macula originalis non est in te. Toda pura és Maria e não há mácula original em ti. Ela é a nossa esperança, ela é a nossa glória do gênero humano. Ela é humana, mas ao mesmo tempo ela foi como que divinizada. Ela não é Deus. Nós não temos latria em relação a ela, nós não temos adoração em relação a ela. Nós temos hiperdulia, nós temos uma máxima veneração. Porque há mais graça nela do que em todos os anjos, em todos os santos. Ela é a obra-prima da criação. Ela pertence à natureza humana, mas ela foi elevada e plenificada com toda a graça possível. E uma graça que não esgota, uma graça que não interrompe, que não deixa de preencher toda a alma dela. Porque ela é um vaso perfeito.
Ela é um receptáculo ideal, exatamente porque pariu nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Nossa Senhora Imaculada Conceição!